Dizem que apenas uma situação horrível acaba criando outras várias piores, né? Mas a gente tem sempre que olhar a luz no fim do túnel. E bom, esse é o caso da história de Riona Kelly, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas primeiro, você sabe, já deixa aquele seu like, não se inscreva de se esquecer porque é muito importante para não perder nada do canal. E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Nem sempre a vida boa que você costuma levar é tão boa assim. Às vezes nós entramos em um buraco tão fundo que fica difícil percebê-lo até uma situação extremamente complicada chegar. E para sua má sorte, foi exatamente isso que ocorreu com Riona, uma mulher estadunidense de 37 anos de idade. A história de Riona Kelly parece até enredo de uma série, pelo menos nesse começo. Mesmo tendo 37 anos, ela possuía uma carreira estável como consultora. Era casada fazia anos e tinha 4 crianças, ou seja, era praticamente um conto de fadas. Nunca faltou nada para ela, os seus filhos ou o seu marido. E sendo uma família suburbana, de classe média, realmente não havia o que reclamar da vida. Ela era basicamente boa. Mas é claro que essa não seria uma história triste se não houvesse uma situação triste para atrapalhar os bons tempos. E foi justamente isso que aconteceu, na forma de um acidente terrível, meus queridos. Foi nele que Riona teve um problema que acabou danificando a sua coluna. Após o prognóstico médico, veio o maior baque para o casal. O dano na vértebra era infelizmente incorrigível. E Riona estava então paralisada da sua cintura para baixo. Mesmo com as formas de acessibilidade no nosso dia, é óbvio que um acidente desse seria o bastante para destruir os planos e a moral de uma pessoa, pelo menos até a fase da aceitação, né? E no caso de Riona, não foi diferente, família, apesar de 2 pontos. O primeiro é que Riona era uma mulher saudável e fisicamente ativa, além de ter 4 crianças, então sua vida claramente seria muito diferente a partir daquele ponto. Enquanto estava na cama do hospital, a mulher mal conseguia imaginar o que teria de passar para criar os seus filhos, de forma natural e agradável como fazia antes. O segundo ponto, o mais absurdo para todo mundo que acabou descobrindo dessa história, foi a ação do seu marido. Uma pessoa normal imaginaria que um casal feliz, com 4 filhos e com dinheiro, seria unido, né? Mas a primeira reação do marido ao descobrir do acidente foi um aviso assustador. O homem disse para ela que ela teria 6 meses para um prognóstico, mas também explicou que teria que ser um prognóstico positivo, ou seja, que a mulher fosse totalmente curada. O choque de Riona foi tremendo, como seria o de qualquer pessoa, né? E não havia a barganha que pudesse evitar ou alterar a decisão do homem. Ele parecia ter decidido isso já há um bom tempo. Para sorte dela, já que seria obviamente insustentável se manter em uma relação com um homem desses por 6 meses, o diagnóstico completo saiu extremamente rápido. O dano era realmente incorrigível e ela teria de passar um bom tempo da sua vida em uma cadeira de rodas. Munido dessa informação, o homem iniciou o processo de divórcio em 5 dias e pouco tempo depois ele havia passado. O casamento dos dois estava acabado, mas é claro que essa história não termina por aí, né? Bom, esse seria o momento da história onde, para boa parte das pessoas, ela acabaria, mas Riona ainda tinha um movimento de destino para tomar. Obviamente a mulher não ficou nem um pouco bem com a notícia e nem com o processo do seu divórcio, mas de acordo com ela mesma, após o baque inicial de ter o seu estado civil desfeito, em pouquíssimo tempo, a mulher tinha mais e mais tempo de refletir sobre o que havia passado com ela ali. Mesmo arrasada, quanto mais ela pensava no quão forte precisava ser para os seus filhos, mais ela saía do buraco em que havia caído. E não somente isso, mas ela também passou a perceber, apesar de lentamente, que ela deveria começar a viver por ela mesma. Então o que para muitos de fato poderia parecer um buraco, naquele momento ali era o início de uma vida melhor para ela, né?
Ela começou a apreciar a sua própria companhia e aceitar que as coisas, por mais difíceis ou horríveis que fossem, iam passar. Dia após dia e noite após noite, Hyuna se reconstrói, primeiro na sua cama de hospital e passando depois para o momento do seu tratamento, na casa com seus filhos. O baque físico ainda estava lá, obviamente, mas o psicológico estava sendo acertado pouco a pouco. Mas é claro que o corpo não é só mente, então Hyuna precisava tratá-lo constantemente com alguém especializado no assunto. Foi assim que ela decidiu que o ideal seria procurar um personal trainer, e foi isso que fez. Ela encontrou no Facebook um personal chamado Kate Manson, um ex-jogador de rugby que ajudou Hyuna durante os 6 meses da sua terapia. Foi aí que aconteceu algo tremendamente inesperado, ao menos quando pensamos na questão de profissional e paciente, né? Mesmo após o processo de reabilitação acabar, os dois se mantiveram em contato. E bom, algo clicou, né? Eles logo iniciaram uma relação. Kate é capaz de entender as dificuldades e cuidar de Hyuna, o que a deixou bastante confortável para seguir uma relação, mesmo após um evento traumatizante igual aquele. Não somente isso, mas é um profissional tão competente que Hyuna agora precisa usar cadeiras de roda para viagens mais longas do que o normal, já que consegue andar distâncias curtas um certo auxílio. Eles estão juntos faz mais de um ano e ela percebe algo agora, bom, que não se tocava antes, vendo o quanto as crianças gostam de Kate e o quanto ele é carinhoso, cuidadoso e atencioso com ela. Ela simplesmente percebeu a realidade do seu antigo relacionamento e é claro que não era nem um pouco bom, né? Agora, com o final mais feliz e um relacionamento saudável, Hyuna percebe o quão importante é se manter como capitã da sua própria vida. Ela mesma diz que se continuasse priorizando os outros que tratavam mal, não teria encontrado Kate e nem seguido em frente, e que provavelmente desistiria de tudo muito antes. Ela demonstra que não só não devemos desistir de um futuro e de uma vida, mas também de nós mesmos, né? É por isso que, mesmo sendo uma história dramática, o caso de Hyuna também é uma história de superação e de saúde mental. Afinal de contas, sempre que dias cinzas aparecerem, a gente espera porque o sol vai voltar a brilhar. Bom, coloca aqui nos comentários se você conhece alguma história tão interessante ou que tenha tantas reviravoltas como o caso dela. Coloca aqui pra gente conhecer, tá? Não esquece que amanhã tem mais vídeo, tá? Um abraço e até a próxima. Valeu!